Graças, paz, irmãos, aqui quem fala é Guilherme Zamba, também conhecido como Rima Teológica. Estamos de volta com o podcast Rima Teológica, dessa vez em um novo formato, não só mais em áudio, mas também em áudio e vídeo. E nesse formato também de podcast remoto, com participação de convidados especiais, como o caso de hoje, irmãos de várias localidades do Brasil, esse é o intuito, e também não somente do rap, mas também da teologia, da arte, de qualquer modo que possa estar servindo para a sua instrução, edificação e até mesmo, por que não, entretenimento, para que você possa curtir algo maneiro, um bate-papo legal. E hoje nós temos a participação especial do rapper Cami Khan. Seja muito bem-vindo, Cami. Satisfação, Guilherme Zamba, satisfação, rapaziada. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos para essa conversa aí, acredito que vai ser muito proveitoso. Maravilha, meu irmão. Seja muito bem-vindo, cara. E deixa eu te falar, se apresenta aí pra galera, meu irmão. Fechou. Bom, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Cami Khan. Meu nome é Rodrigo Kaminski. Eu sou de Curitiba, nascido e criado aqui. E estamos aí já fazendo rap já há alguns aninhos, né? Já faz mais de 12 anos que estamos nessa caminhada aí. Hoje estamos com o Concílio, fazendo uma vertente um pouco mais teológica. E seguimos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. É isso aí. O Cami Khan, ele é de Curitiba. Isso. Também faz parte, como ele bem disse, do coletivo Concílio, hip hop. Eu lembro que eu estava em busca, né, de rappers cristãos bíblicos. Recrutamento. Cara, aí eu vi o videoclipe da música A Quem Não Merece. A Quem Não Merece, A Quem Não Merece, esse é o título, né? Isso, Faz isso um mesmo. tempo, muito massa. Já era produzido pelo Daniel Bétega. Isso. Daniel Bétega. Ele muito, que trabalha comigo hoje ainda, né? Produz praticamente o álbum todo, né? Embora tenha algumas faixas que não é ele que produz, mas na maioria é ele que produz e ele que mixa tudo, né? Isso mesmo. Muito bom. Então, por que eu falo? Estou citando ele, porque ele sempre está lá assinado o nome dele na obra, né? Porque a produção toda dele, você vê que Cami Khan e lá embaixo tem a assinatura Daniel Bétega e deixa a produção muito maneira, pois é um rap boom bap, com um flow agressivo, maloqueiro, no bom sentido. Rimas santas, e é muito bom, cara, porque hoje em dia a galera tá tudo no trap, nos outros estilos aí, que eu estou um pouco por fora, e embora tem alguns trap que eu tô começando a gostar, na verdade eu gosto faz um tempo, mas eu me apegado ao boom bap, e os trap que me fez gostar é justamente o trap do nosso irmão 95 Versos, né? Produzido pelo Zaza One, os trap dele é muito maneiro, né, cara? Tem espaço, né? Tem espaço na cena para esses dois, para várias, não só essas duas vertentes, né? Eu acho que é importante ter isso aí, porque comunica com um público diferente às vezes, né? Porque, embora o beat seja trap, o flow é de boom bap, underground, afiado, lírico, né? E é o que eu vejo isso também nas tuas letras, o flow muito maneiro. Então, ficou uma música bem rua, mesmo assim, né? Para alcançar a galera do skate e o público que gosta dos clássicos, né? E eu creio que o futuro é voltar para os clássicos, né? Esse é o progresso para mim, né? É voltar para os clássicos. E muito bom mesmo, meu irmão. E como foi a sua conversão? E também, já emenda aí, como você começou com o rap, se tem alguma ligação, sua conversão com o rap, se está próximo ali. Fala aí pra gente, irmão. Legal. Bom, na verdade, minha conversão não tem nada a ver com rap, assim, né? Foi bem aleatório, assim, nada, bem distinto mesmo. O meu contato com a música, falando primeiramente do rap, né? Meu contato com a música, ele se deu muito por conta do pagode e do samba, porque meus tios aqui em Curitiba, como eu sou aqui de Curitiba, estava balançando aqui, mas já ajeitando. Meu tio aqui de Curitiba, eles tinham um grupo de pagode e samba, e eu era muito pequeno, então eu acabava acompanhando eles para todos os eventos que eles iam tocar. E acabou que eu acabei me afeiçoando muito por aquela coisa da poesia que o samba tem, né? Você vê muitos cantores mais de raiz, assim, né? Desde Fundo de Quintal, Mirgue Neto, Bete Carvalho, a questão da poesia era muito cara para o sambista, assim. Então, por ser um ritmo de comunidade, né? Nos anos 2000 foi um ritmo muito popular no Brasil. Adentrou mais stream e tudo mais, aí veio com Revelação também estourando um CD lá.
e foi aonde eu comecei a gostar muito dessa pegada de poesia. Você tinha sempre muitas músicas naquele período ali, onde foi minha infância, adolescência, nos anos 2000, de muita batida, tinha aqueles batidão, que tinha aquele CD de Jovem Pan, que tinha das antigas, Summer Electro Hits crescendo ali, então eu gostava mais dessa parte mais, vamos dizer assim, que eu sei que não é, porque erudita é música clássica e tudo mais, mas essa coisa mais intelectual, de pensar a letra, e o samba traz muito isso para dentro da música. E aí, com a vivência do samba, com os meus tios tocavam e eu gostava muito, e com a vivência da rua, que eu comecei a ter muito cedo, eu peguei o ritmo, que era o rap, com a poesia do samba, e, cara, fundiu completamente. Foi aí que eu comecei a ter olhos para o hip hop, assim, sabe? Eu gostava tanto da cultura, do que a cultura preservava, e gostava tanto da coisa poética que o samba traz também, né? Porque o samba, ele tem muito essa questão de denúncia também, mas tem a coisa poética, de falar às vezes da sua vida, falar da vida na favela, a vida na comunidade. Então eu achava isso tudo muito belo, né? E eu trago sempre isso pro rap, né? Então eu acho que casou muito bem, foi aí que foi o meu processo de iniciação no rap. Agora, com a conversão, meu processo de conversão, ainda que eu vivesse uma vida inteira dentro da igreja, eu acredito que lá com os meus 18, 19 anos foi quando eu tive de fato uma mudança de vida, sabe? Tem um irmão, ele é bem mais velho assim, né? Na verdade, essa história eu conto que é do meu discipulador, e ele me contou, e isso me edificou tanto, que onde eu puder eu falo. Que ele falou, tá, mas em que momento você se converteu? Esse irmão de 80 e poucos anos, um ancião já no Senhor. Ele falou, cara, eu ainda estou me convertendo. E quando esse ancião falou isso, tipo, e eu ouvi isso de terceiros do meu discipulador, ele falou, cara, tipo, se um ancião, 80 anos, está se convertendo ao Senhor, quem sou eu para tentar dizer que eu me converti em tal momento, né? Então, mas sim, houve de fato um período onde você se volta os olhos ao Senhor, né? Que o Senhor nos convoca, nos chama, e acredito que foi com os meus 18, meus 19 anos, e a partir dali, né, é a constante transformação, né? Então, a renovação da mente, vamos seguindo, e é por aí. E você lembra o primeiro CD de rap nacional que você ficou vidrado assim, nossa, cara, isso é demais, esse modo de se expressar, de poder falar e de forma rimada? Tem algum que você foi uma grande influência? Cara, isso é muito louco, porque normalmente quando alguém vai perguntar pra algum rapper, assim, MC, tipo, quem que foi sua referência no rap nacional? É o que foi o teu primeiro contato com o rap, normalmente os caras já botam ali, sei lá, SNJ, o Sabotagem, Racionais, mas o meu primeiro contato foi com os manos da minha vila mesmo, que, tipo assim, nos anos 2000, houve uma crescente, aqui em Curitiba, pelo menos, houve uma crescente no rap underground muito forte. Aqui o que imperava era o rock underground de Curitiba, era uma cena muito forte. Mas teve uma crescente muito forte também do rap underground. E eu lembro que lá na Zona Leste, onde eu morava, que é no Uberaba ali, tinha os meninos do Obra-Prima, tinha o Pardo, tinha o Abstrato, o LX, e assim, a partir desses manos, eu tinha um amigo que chamava Ivo, que na verdade era um amigo pessoal mais do meu pai do que meu. Eu era muito criança ainda, então ele era mais amigo do meu pai. E um dia ele chegou na loja do meu pai e entregou um disco deles, assim, né, gravado, que na verdade não era só deles, mas era de uma coletânea de vários MCs de Curitiba. Sim. E nesse disco eu tive meu primeiro contato. Época ótima, mano. Que todo mundo tinha o CD gravado, todo... Maravilhoso. Era muito legal. Hoje em dia parece que as pessoas não estão valorizando muito as músicas, né? Hoje em dia a gente fica até meio receoso, porque tá na rede, não tem mais aquele negócio de você gravar um CDzinho no seu computador e entregar para alguém, né? Exato, cara. Exato, porque além de, tipo assim, você compartilhar a música, você estreitava laços também. Foi assim que eu comecei a conhecer os meninos aqui do Obra-Prima, principalmente. E daí foram eles, do Obra-Prima, o Abstrato e o LX, que me levaram pela primeira vez no estúdio para gravar uma música
música mesmo, profissional e tudo mais. Massa, cara. Inclusive foi lá no Carioca, Renato Salles aqui de Curitiba, que é um piá de batalha, mano, cara, é muito bom. Mas salve Carioca aí. E até a partir disso, né, eu ouvia aquele CD direto, porque meu pai tinha um Escort antigão, cara, e aí tinha som no carro. Aí eu lembro que eu pegava, assim, meu refúgio era sair de casa, ir lá pra garagem, escutar esse CDzinho que o Ivo deu pro meu pai, e eu ficava horas ouvindo, e as primeiras músicas eram do Guerra Santa, e foi o grupo, assim, que eu tive meus primeiros contatos com rap, foi ouvindo Guerra Santa lá por 2006, 2007, umas músicas que não estavam nem em disco ainda, era só gravada, assim, e soltavam, e aí os caras compilaram tudo num disco só, com músicas de Curitiba inteira aí, e aí eu ouvia isso, cara, e a partir daí, então, eu fui ter contato mais profundo com a cultura, né? Mas o meu primeiro contato foi com um CD de amigos, que depois vieram se tornar amigos, né? Na verdade, naquele primeiro momento eu não conhecia muita gente, só o Ivo, mas depois eu participei do Guerra Santa, eu comecei a participar com Obra-Prima também, e aí foi fluindo. Mas é muito interessante pensar nisso, porque minhas maiores referências dentro do rap, Zamba, não é nem no rap nacional, é no rap internacional, saca? Eu cresci a minha adolescência ouvindo rap internacional. Por que Kamikan? Você falando que o seu sobrenome, né, é Kaminsky, como você já disse certa vez. Agora eu sei que deve ter vindo daí, né? Mas eu fiquei pensando, será que tem alguma influência também de Dragon Ball, alguma coisa assim? Não? Vou falar pra você, apesar de eu amar Dragon Ball, cresci assistindo Dragon Ball, jogava Dragon Ball no videogame, jogo até hoje. Então, assim, eu gosto muito de Dragon Ball, não tem nada a ver, nada a ver. Normalmente a galera me pergunta até nos stories, assim, né, já me mandaram nas caixinhas, por que Kamikan? E aí eu percebo que a galera espera uma resposta muito mística, uma resposta muito teológica, uma resposta muito tipo, cara, o que Deus te deu com Kamikan? Falei, cara, não foi nada, Kami é de Kaminsky, Kan foi uma rima errada que eu fiz num freestyle, aí a galera pesou na mente, é o Kan, errou aí, agora vai ser Kamikan. E aí, tipo assim, cara, casou tudo e foi indo e pegou, tá ligado? Mas não foi nada premeditado, não tem tanto significado assim, não. É só o nome mesmo. Massa, da hora. Não, mas é uma maneira. Vamos falar, cara, a respeito do álbum Pós-Tenebras Lux, seu segundo álbum. Mas se quiser também falar um pouco a respeito, é interessante se você falar um pouco a respeito do primeiro álbum, né, cara? Que também tem umas músicas legais, igual aquela Ventos de Doutrina, várias músicas maneiras, né? Falem um pouco a respeito desses álbuns solos, porque eu sei que você antes era do Guerra Santa, né? Mas em relação aos álbuns, mano, já pegando teu gancho, na verdade, o Pós-Tenebras Lux é meu terceiro solo. O primeiro é Tudo Posso na Quem Me Fortalece, que é de 2013. É um álbum, assim, que tá no meu canal do YouTube, assim, eu nem divulguei muito, porque é aquele álbum de iniciação mesmo, assim, eu fiz pra meter a cara, acho que eu tinha 17, 18 anos, 18 anos, né? É isso mesmo. Tinha 18 anos e, cara, foi um álbum muito louco, assim, porque eu tinha alguma coisa, assim, sabe, de conteúdo para postar, mas muito mais do que eu falei ali era aquilo que eu ouvia, né? Não era muito daquilo que eu tinha estudado, era muito mais do que eu ouvia e repassava. Certo. E aí, com o álbum, e esse álbum foi de 2013, né? Tudo Pós Aqui Me Fortalece. O segundo álbum foi o Decisão, e ele saiu em 2018. Ele foi um álbum onde eu tive um pouco mais de delicadeza em relação ao conteúdo. Eu fui buscar uma coisa um pouquinho mais aprofundada e tudo mais. Ainda assim, não era aquilo que eu ia propor no Pós-Tenebras Lux, por exemplo, né? Mas o Decisão teve um papel muito importante, assim, na minha formação como MC MC cristão, MC e rap, né, tudo mais, porque é onde eu consegui abrir mais o meu leque, assim, de contatos, é onde eu consegui fazer mais participações, onde eu tive uma experiência real mesmo de trabalhar num álbum, tipo, gastar horas no estúdio, perguntar pro produtor, mano, você acha isso aqui, muda aqui, muda lá, tipo, aquela coisa bem de construir álbum. Eu amo esse clima. E aí foi no Decisão que eu tive esse primeiro contato. E aí, passando todos esses anos, 2018, até chegar 2021, né, foram 3 anos, e aí teve uma questão chave de mudança na minha vida, que foi eu sair da minha antiga igreja, onde eu congregava, e eu fui para a família dos que creem, onde eu congrego até hoje. E aí, nessa mudança, teve tantas mudanças pessoais, acredito até que espirituais mesmo, enfim, né? Muitas coisas aconteceram, e aí teve uma virada de chave, teologicamente falando, né? Onde eu me encontrei na teologia reformada, no Pós-Tenebras Lux, onde eu comecei a cair de cara mesmo em teologia em 2020. Eu passei praticamente inteiro estudando, assim, usufruindo do que os bons teólogos faziam, entendendo os contextos dos concílios, entendendo os contextos das confissões de fé, e foi aonde eu falei, cara, eu acho que dá para produzir algo, sem perder a essência daquilo que eu sempre gostei. Por exemplo, eu cresci com a pegada do UTEI na minha cabeça, e eu nunca quis deixar de lado isso, dentro do rap cristão, entendeu?
Sim, a pessoa acha que tem que... Porque virou rap cristão, tem que fazer uns rap com uns barulhinhos de passarinho de fundo. Violãozinho, acústico, nada... Né, nada pesado, assim, né? Exatamente. Agora tem que ser aquele teclado bem forte, marcando, assim, tá ligado? Aquelas notas cabulosas. Mas não que seja ruim, mas, tipo assim, cara, a gente já vem de uma vertente diferente, não adianta a gente querer também, tá ligado? Só transformar. Não tem como. Dá pra gente santificar aquilo que era uma maldição na nossa vida. E aí, tipo, o Post-Tenebras Lux veio com essa proposta, sabe? De ter um álbum praticamente com uma confissão de fé. E ainda assim, tendo esse álbum com uma confissão de fé, as pessoas me perguntam, Cami, você é calvinista? Como assim, cara? Só ouvir o álbum, saca? Ainda que você não vai ver no álbum, eu acho que eu nunca pretendo fazer, tipo, eu sou calvinista. Tipo, cara, mas assim, posicionamento, sabe? Tipo, a teologia da música, você vai ver ali, né? A cosmovisão da música. Isso é uma coisa importante que muita gente me pergunta, Cami, o que eu preciso fazer para começar a fazer rap, mano? Eu sempre coloco, mano, última coisa, talento, mano. Você precisa saber primeiro qual que é a sua cosmovisão, com o que você acredita, qual que é a sua posição teológica, sabe? Todas essas coisas que vai englobando você como ser antes de ser um MC é muito mais importante do que o talento em si. Tem gente que não tem tanto talento, mas produz uma música que, assim, cara, que glorifica a Deus, e aí você consegue usufruir da música como se a pessoa fosse o melhor MC do mundo, mano. E não é justamente isso. O talento é importante, mas antes de tudo tem muito mais coisas que engloba isso, né? Mas enfim, sim. Aí falando do Post-Tenebras Lux, seria um álbum que foi uma divisão de águas. Eu não acho que o Decisão não tenha sido um álbum teológico, não acho que não seja, né? Ele tem a sua teologia também, mas eu acredito que o Post-Tenebras Lux foi onde eu me firmei mais, assim, onde eu me consolidei meus pés em um ambiente onde eu acho que acredito vou andar por um bom tempo, sabe? Sem perder aquilo que eu acredito. Eu sou um calvinista, mas sou carismático ao mesmo tempo, e eu acredito em muitas coisas que, se eu fosse comprar a ideia completa do reformado ortodoxo, talvez eu não poderia nem ser colocado. Mas é isso, a vida cristã é isso, é você conseguir usufruir de coisas boas de todos os lados, sabe? E aí, sobre o Post-Tenebras Lux, mano, a verdade é que foi o álbum, assim, onde me projetou um pouco mais, assim, pra cena do rap gospel, assim, sabe? Sou muito grato por ele, eu acho que eu tô colhendo muitos frutos ainda do que foi ele. E, pra ser bem sincero, eu não esperava mesmo, assim. Eu achei que ia ser um álbum assim, cara, beleza, a galera aqui ao redor de Curitiba vai curtir, alguns amigos do Brasil vão curtir, mas eu não esperava essa projeção como foi. E aí, muito por conta também da parceria que teve com o Iago, eu sou muito grato a ele sabe disso. O Iago foi um cara, assim, que me projetou bastante também. E aí, a partir disso, a Bereanos foi um estouro, que eu vou ser bem sincero, eu não imaginava que ela fosse alcançar o que tá alcançando ainda. Ela tá tendo números absurdos, assim, pra gente que é underground, que a gente que não tá no mainstream, cara, é um absurdo. E eu te falo, é até um erro meu. Eu não trabalhei tão bem, assim, na divulgação das músicas, quanto os resultados estão dando, saca? Tipo, então é o Senhor mesmo, assim, fazendo tudo, sabe? E também porque acho que viralizou muito no TikTok e tudo mais, e a galera curtiu a ideia, né? E principalmente porque a Bereanos não é uma música política, é importante falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que ela não é uma música política, ela é uma música que denuncia. E aí a denúncia, ela vem tanto do evangelho quanto a sociedade no caos que ela está instalada. E aí as pessoas se apropriam disso também e acabam trazendo para uma vertente política. Mas a ideia dela não é política. A ideia da música é defender o evangelho. Bereanos é justamente isso, é a defesa do evangelho. Consequentemente, você vai ter um confronto com uma ideologia ou outra, não tem como fugir disso. Por exemplo, fomos rotulados ali de, sei lá, bolsonaristas, um exemplo, né, por causa do verso do De Cristo. Ou vamos supor que há uma música onde você tece algumas críticas, né, ao antigo governo. Aí as pessoas podem falar assim, olha ali o comunista. Então, cara, é muito complicado, né, cara? É muito complicado. E as pessoas se dizem conservadoras, mas no conservadorismo, o ceticismo político é forte no conservadorismo verdadeiro, né? Não essa idolatria que acontece hoje em dia, né? Mas, enfim, é até complicado falar a respeito disso, né, cara? Porque acaba sendo até mesmo uma barreira hoje em dia, né? Para o evangelho, né, cara? Infelizmente. E o De Cristo falou algo que é simplesmente a real, porque os cristãos que se dizem de esquerda, que abraçam o pacote todo, não estamos falando daquele que é a favor de algo social, um Bolsa Família, ou um Timothy Keller, ou que tem aquela posição mais economicamente centro-esquerda, né?
e simplesmente estamos falando a respeito de pautas. Uhum. Né? A gente abomina, por exemplo, o aborto. Sim. Mães destruírem seus próprios filhos dentro do seu próprio ventre. É absurdo. Né? É algo maligno. Então, satânico, quando a gente se coloca contra isso, a gente é classificado como conservador. Exatamente. Quando a gente crê que o relacionamento entre homem e mulher é segundo a vontade de Deus, porque nós cremos na criação, cremos que Deus criou o homem e a mulher com um propósito, e isso tem a ver com a família, homem e mulher formam uma família, né? É uma questão até mesmo de lógica, né? Muitos irmãos saem pela tangente nessa questão porque também não se posicionam. Mas, por exemplo, cara, é muito difícil você não se posicionar o que está acontecendo agora no STF. Em relação ao aborto, eu até postei, recompartilhei tua música, que é maravilhoso, é aquilo, mano. Não tem como você ficar quieto, cara. Isso não é pauta de direita, isso é pauta, tipo assim, é a briga do evangelho. Aborto é contra, é abusivo, contra a imagem e semelhança do Senhor, assim como o racismo também é. Então a gente sempre tem que fazer essas, sabe, trazer essas ênfases para isso, e sempre tem que denunciar quando precisar mesmo. Isso não é questão política, é questão de vida ou morte, mano. Exato. Porque o tema principal, o foco principal da música Bereanos, né, é dizer que cremos que as escrituras é infalível, inerrante, regra de fé e prática para o cristão, e, consequentemente, né, a gente acaba também mirando nos falsos mestres que estão em alta hoje em dia. Então, o objetivo da música nem é ser polêmico em si, mas há a necessidade do confronto, pois estão pregando outro evangelho, estão pregando outro Cristo, estão negando, por exemplo, o sacrifício vicário de Cristo. É ofensivo. Então, eles creem que Cristo simplesmente foi alguém que morreu por meio de uma conspiração, morreu para nos dar um bom exemplo, e não há nada transcendente, não há milagres, ele simplesmente era um bom mestre, um bom profeta que ensinou a respeito do amor. E essas pessoas que não são crentes querem ensinar a gente a ser crente. Né? Então, é muito complicado. Eles desprezam a Bíblia e falam de Jesus, mas de onde eles tiraram esse Jesus? Se não for do coração enganoso deles. Né? É o liberalismo, né? O liberalismo não é cristianismo, não é outra coisa. É outra coisa. Negam o fundamento, os escritos dos apóstolos, dos profetas, negam a história da igreja e simplesmente estão aí agora com um Cristo que sei lá de onde veio. Né? Então, é complicado. Eles querem se apropriar, né? Usar como a fé cristã como um palanque para divulgar o verdadeiro Deus deles. Né? Que é prol de uma agenda, né? Exatamente. E, Cami, o próximo álbum está em produção e próximo de sair, né, irmão? Você tem algum spoiler aí que pode dar para a galera a respeito do próximo álbum? Olha, tá em fase de finalização já, né? Estamos esperando algumas participações mandarem a parte delas. Produção já tá praticamente concluída, instrumentais já tá tudo certo. Tem uma outra coisa para mexer ainda, a gente vai voltar para o estúdio para gravar algumas outras coisas, mas tá em fase final. Eu acredito que estamos aí. Vamos tirar a master e a mix, né? Que é uma parte chatinha também, só que você também tem na pré ali, você já consegue fazer nas outras, mas parte de gravação tá acho que 85% já. Tipo, tá bem próximo assim de conclusão. E o spoiler que eu posso dar é que é um álbum onde eu tô contemplando o início de tudo. Tipo, sabe, destrinchando um pouco o Gênesis ali. Por exemplo, é um álbum que ainda, sim, por ser temático, tem coisas que não necessariamente são somente disso, entendeu? Então ele vai variar bastante. Gênesis, por que eu tô até falando isso? Porque Gênesis para mim é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Talvez acho que é o meu favorito. Eu gosto muito. Ali se encontra o propósito eterno de Deus, todo o proto-evangelho acontecendo em 3:15 e tudo mais. Eu amo Gênesis. Há muitas riquezas ali, tanto metafóricas quanto literais, quanto filosóficas. Você destrincha muita coisa ali. É muito bom, eu gosto demais. E eu acho Gênesis um livro muito místico também, né? Porque é onde está os dois capítulos da Bíblia, dos 4 que existem, aonde não há ação do pecado no mundo.
nos 2 primeiros capítulos de Gênesis e nos últimos de Apocalipse. E ali você vê qual que é o propósito, como que as pessoas perguntam, né? O que a gente vai fazer na eternidade? O que vai ser? Mano, olha para os primeiros capítulos de Gênesis, olha para o final do capítulo de Apocalipse. A eternidade diante do Senhor é maravilhosa, mano. Então, esse tema é um tema que, assim, arrebata meu coração. E não vou dizer que é a temática do disco, não dá para dizer isso, mas passa muito por isso também. Então, você vai enfatizar, né? Como era maravilhoso a comunhão com Deus sem o pecado, podemos assim dizer, né? E também vai acabar falando da má notícia, né? E aquele que nos leva de volta ao jardim, né? Que nos leva de volta à comunhão com Deus, né? Que isso, meu irmão. Trouxe a árvore da vida por meio... Eu acho que cabe nessa conversa exclusiva dizer para vocês que vai ter uma música chamada... não vou falar o nome da música, mas é uma música que vai abordar a cosmovisão cristã. E aí, a partir disso, os 4 elementos sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação. É uma música que eu fiz, assim, com a intenção de ser tipo um teatro mesmo, entendeu? Uma encenação do que é o Evangelho. Então, esse é o spoiler bem legal que vai acontecer assim no disco e tá aí. Muito massa. Uma que chegou bem próximo, não no sentido de qualidade, não é nada no sentido disso, mas de propósito mesmo, é uma que para mim eu considero possivelmente uma das melhores músicas do rap cristão nacional, que é a Anomalia, do 95 Versos. Mano, pesada. Né, começa falando da queda ali, né, cara? E da depravação e o que nos traz de volta a Deus, né? É muito visível a música, né? Tipo, visual, é uma música visual que a gente... Exatamente, cara. Não tem como você não passar pela música e não imaginar o contexto, imaginar o que ele tá falando ali, tipo, e aplicar isso de forma prática na nossa vida, assim, mano, é muito bom. 95, cara, vocês têm que seguir ele. Vão no YouTube, canal do YouTube dele, vão no Spotify, escuta as músicas dele, vocês vão ter uma aula doutrinária, mano. É isso aí. E eu já falei também, eu agradeço ele que fez esse, acho que tá aqui, ele que fez esse logo do Rima Teológica. Deixo novamente meus agradecimentos ao 95 Versos. E a gente, outro spoiler, né, que tem que ter a participação do Kamikan, a gente é como uma dupla, agora nós vamos lançar o Sã Doutrina, 95 Versos e Rima Teológica, com participação do Kamikan. Topa, Kami? Mas é claro, já tá topado antes de você fazer o convite, irmão. Maravilha, irmão, maravilha, fico feliz. Então, cara, o próximo álbum, então, você já falou, não precisa falar mais nada, já deu muitos spoilers aqui. Muito spoiler, meu tem Deus que ter aquele suspense pra galera aí, que eu já tô ansioso para ouvir esse álbum. Massa. Você lançou 2 singles, né? Um, inclusive, com um videoclipe que ficou muito louco. Ficou uma produção animal, da música Rasos. Isso. E nesta música, cara, você fala a respeito de cristãos, podemos assim dizer, né? Do evangelicalismo, e a palavra evangelicalismo, para quem não sabe, é uma palavra até mesmo pejorativa, pois engloba tudo, inclusive o que é pior de tudo, dentro daqueles que se dizem cristãos, mas seguem algo totalmente contrário à palavra do Criador. E você, ao dizer rasos, significa que eles não têm profundidade, certo? Não tem profundidade bíblica, não tem... E se não tem profundidade bíblica, não há profundidade em comunhão com Deus. Não é uma questão de colocar a teologia de forma idolátrica, mas o Senhor nos deu a sua palavra, nos deu um culto racional. Diz o apóstolo Pedro que estejais prontos para responder a qualquer um que vos pedir a razão da vossa esperança. A questão que você levantou muito bem aqui é justamente essa questão da profundidade, né? Fazer do evangelicalismo, evangeliquez, até dizendo assim nesses termos, em aquilo que o Senhor pode oferecer em detrimento de outras coisas, e você usar o povo ou a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, estou dizendo assim, que é o rebanho mesmo, como massa de manobra para os seus interesses pessoais. E aí que entra essa frase: não há espaço para individualismo. Porque normalmente quando a gente se encontra com esses
tipos de situações onde as pessoas muitas vezes se colocam, e aí até nisso, ainda que a gente possa ter um certo tipo de dó, pena, mas Romanos vai dizer que ninguém está isento, todo mundo, não há justificativa para negar o Senhor, e aqui está falando muito em relação ao Senhor como Salvador também, ou a recusa de acreditar que o Senhor exista, vamos dizer assim, em Romanos vai dizer sobre isso, né, que ninguém, todo mundo é indesculpável em relação a isso, mas, cara, você tem uma Bíblia, você tem acesso à Escritura hoje em dia, se você tá, e aí eu falo até para quem tá ouvindo a gente, cara, se você tá nesse ambiente há mais de 5 anos, 10 anos, por que você não abriu a Bíblia, mano? Abre a Bíblia e você vai ver que tem alguma coisa errada. Às vezes a gente se coloca nesses ambientes porque a gente, na verdade, está buscando o nosso próprio ego nesses ambientes. A gente está se colocando nesses ambientes porque a gente quer ganhar o pessoal com o evangelho, em detrimento do evangelho. A gente coloca a Deus a nosso serviçal, mano. E aí, tipo assim, cara, ao mesmo tempo que é triste, lógico, né? Você pode até ter um certo tipo de dó, mas, cara, diante do Senhor a gente é indesculpável, porque tudo que nós precisamos o Senhor já nos deixou, né? As suas escrituras e o próprio Cristo, mano, que, né, enfim, que Exato. A escritura revela o Senhor. Então, mano, essa ideia, sabe? Não há espaço para individualismo. Uma vez que nós começamos a ser individualistas, cara, a gente cria um Deus falso, mano. Cria um Deus falso, porque é um Deus em nosso detrimento. Então, é muito complicado, né? Não há espaço para individualismo, o câncer dessa era... Os desigrejados se abarcam aqui, né? Porque... Exato, sabe? Tipo, não existe igreja sozinho, primeiro, já começa por aí, não existe a igreja sou eu. É uma coisa tão simples, mas que precisa de tempos em tempos vir à tona com força, a gente enfatizar isso, cara, a igreja não é você, somos nós, saca? É coisa, aquela idiotice básica, mano, é isso, escola dominical, sabe? Não é o templo, ao mesmo tempo, o templo não é a igreja, mas aqueles que se reúnem no templo tornam um ambiente, aquilo ali é a igreja, né? Assembleia, né? É a assembleia, a reunião, você, sabe? Você é uma assembleia, então, né, cara? Ambulante? Não tem como, né? E aí, tipo assim, justamente, a gente sempre tá fazendo essas ênfases em relação à escritura, à totalidade das escrituras, à suficiência, à autoridade. Cara, o câncer dessa era, realmente, pós-iluminista, é abraçar o relativismo. Então, tipo assim, se Deus não é um Deus pessoal, ou Deus, então, tipo assim, se Deus é um Deus distante, é um Deus que não se revela mais, é um Deus distante das escrituras, é um Deus distante daquilo que os profetas falaram, eu crio um Deus que me serve, aquela cruz ortopédica, que me serve da forma que eu quero. Entendeu? E não é assim que funciona, mano. Não é assim que funciona. Então, é justamente sobre isso. Nós vivemos uma época que não só com o cristianismo relativizado isso, né? Mas em todas as nossas esferas, seja políticas, né? Tipo assim, cara, eu sou um conservador, em nome do meu projeto de poder autoritário, eu vou relativizar os valores do conservadorismo, assim como da esquerda também, sabe? Sou um progressista, em nome do... Então você vai indo para um amplo lugar aí de filosófico, vamos dizer assim, você vai ver que o câncer realmente na nossa era é realmente abraçar isso, cara. Deus é o que me serve, eu sou Deus, Deus está em você, nós somos aquilo. A verdade, ela é tão, sabe, a geração pós-moderna, a geração modernidade líquida, que muito se fala hoje também na academia, né? Justamente isso, cara, não há mais sólidos, há o derretimento dos sólidos, tudo é impessoal, tudo é tipo, deixa que a natureza cuida, e não é assim que funciona. Exatamente. Eles colocam como se a gente tivesse uma posição firme, como arrogância, discurso de ódio. Só que o relativismo é loucura, cara. Você falar assim, não, isso é verdade para você. Ou já ouvi pessoas falar assim, a pessoa tem alguma dificuldade, por exemplo, com a doutrina da eleição. Aí ele fala assim, eu quero Jesus, eu não quero Paulo. Mas aí simplesmente a pessoa ali, ela já disse o quê? Que Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses não é inspirado por Deus. Não é palavra de Deus. Então a pessoa diz, isso é inspirado, isso não é. Sobre esse segundo single, né? Para quem não sabe, irmãos, single é aquela música, podemos dizer, de trabalho, né? Ou seja, aquelas músicas, não é nem música de trabalho, mas aquelas músicas que antecedem um álbum, ou às vezes quando a pessoa não vai lançar um álbum, que um álbum é um projeto mais completo, com mais faixas, com mais músicas, diferente de um EP, que é um projeto que não é uma música só, mas é poucas músicas, vamos supor assim, né, falando de modo leigo, é como se fosse um álbum curto, um disco curto, em vez de ser 10 faixas, 12 faixas, 15 faixas, 3, 4, 5 faixas.
E um single é simplesmente uma música sozinha, né? E o Cami lançou duas, né? Arraso, que nós já falamos agora, e lançou também a música Candeia, né? E qual é o propósito da música Candeia, cara? Cara, na verdade, sim. A música Candeia, ela vai trazer uma pegada muito, até certo ponto, carismática, assim, sabe? É uma ideia assim de, cara, temos teologia, temos conteúdo, temos tudo que nós precisamos, cara, por que você não incendeia teu sermão? Por que nesse momento você não deixa espaço para que o Senhor venha, sabe, trazer realmente a chama para aquilo que você está vivendo? Porque a teologia, eu não sei que teólogo fala isso, mas ela é o combustível para uma devoção, assim, aplicada mesmo, sabe? Ela é combustível para uma devoção genuína, para algo intenso no Senhor. Eu acho que nós temos exemplos muito ruins do que é uma intensidade genérica e ruim diante do Senhor. Mas a teologia é o combustível saudável para aquilo que a gente pode ser intenso também no Senhor. Então, eu vinha trazendo a Candeia justamente isso, sabe? A ideia de inflamar pessoas que estão tendo aí contato, principalmente com a teologia reformada, a não viver apenas a partir da teologia, somente com a teologia, mas eu acho que a experiência, que também é muito demonizada e que com certa justiça também, a experiência faz parte da vida cristã. A experiência com o Senhor, o encontro pessoal teu com o Senhor, sabe? Aquele momento onde você fecha a porta do teu quarto e ali você ouve ao Senhor, fala com o Senhor. Eu acho que essas experiências, elas são verdadeiras a partir do momento que você tem uma teologia muito bem sólida, muito bem saudável, porque daí você se priva, cara, de achar coisas que vêm na sua cabeça e falar que é a voz de Deus, entendeu? Então, a gente tem que orar por um equilíbrio, né, cara? Exatamente. É muito fácil a gente se desviar para algum dos lados, né, cara? E, por exemplo, esse dia nós estávamos falando no estudo a respeito... Desculpa te cortar, cara. A gente estava falando no estudo esses dias... de como nós, reformados, muitas das vezes ignoramos que nós estamos em uma batalha espiritual. Exatamente, mano. Né? Mas continua. Não, então, partindo desse pressuposto aí, é uma música completamente assim, cara, vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho, não tem como você esconder aquilo que você carrega, sabe? Aquilo que Deus te deu, mano, você precisa transformar isso em vida, e vida prática ao teu redor. Então, justamente essa ideia da Candeia, não se pode esconder uma lamparina embaixo da cama, cara. Você tem que brigar, e brigar cada vez mais forte, mas não para que você seja glorificado, mas é para que a luz que está ali seja cada vez mais abrangente. Então é justamente essa ideia, sabe? Porque eu falo, nos meus primeiros contatos com a teologia reformada, você até se questiona muitas coisas, tipo, nossa, então eu não preciso mais pregar, mas é lógico que é uma ideia errada, porque a teologia reformada não prega isso. Mas assim, nossa, eu não preciso mais pregar, eu não preciso mais evangelizar, eu não preciso muitas vezes fazer boas obras porque eu já fui salvo. Não, não é isso, sabe? A teologia reformada não prega isso, mas a gente a doutrina é santa, mas a gente não é, e a gente interpreta de formas completamente erradas, sabe? A gente estava falando sobre a questão de não esconder a lamparina debaixo da cama e tudo mais, para pregar o evangelho, justamente sobre isso, porque a teologia reformada a gente tem na nossa cabeça, não a teologia reformada, mas a gente interpreta de forma errada, né? Muitas vezes a gente coloca como se fosse, tipo assim, o nosso álibi para viver uma vida comum e não anunciar as boas novas para ninguém. Não é isso, né? Se você for ver, cara, a candeia, ou como algumas outras traduções colocam, o velador. Ou lamparina. A lamparina. A candeia, o velador, a lamparina, né? Porque é aquele instrumento, né? Igual tá na capa da música. Uhum. Então, é como se a candeia... somos nós, esse instrumento, mas a luz que está ali é a luz de Cristo. E nós temos que levar a candeia. Então, um dos propósitos que eu enxerguei nesta música, que é o que você acabou de falar, tem também aquele propósito de reavivar aqueles que estão desanimados com o evangelismo, ou aqueles que eram mais fervorosos, e receberam ali uma dose de ânimo, para tipo assim, cara, você tem que usar os dons que Deus te deu. Por isso que eu falei, essa música foi uma inspiração para mim. Não que eu estava me sentindo assim, né? Pois tem a questão da igreja e tal, mas eu estava deixando um pouco de lado algumas ferramentas que eu sei que podem ser úteis para a propagação do evangelho, né? Como, por exemplo, o podcast, unificar tudo ali, as músicas, o podcast e tal. Sim. E depois, né, voltar a produzir as músicas, fazer não somente isso, né?
mas saber também divulgar. Porque eu, como sou um cara terrível de marketing, sempre eu também. Música e taco na internet. Eu sou assim também. Mas agora, uma coisa que me inspirou tem alguns contatos e mais para São Paulo, divulgar, levar alguns cartões, algumas músicas, divulgar para a galera, levar uma caixa de som, colar junto com o Mensageiro, que é um brother que agora está no concílio, que é uma referência nesse lance de pregar o evangelho nas praças. Desde que pegou fogo na minha caixa de som, queimou, né, melhor dizendo, o inimigo estava furioso. Eu parei, cara, disso, de cantar nas praças, né, de ir para os lugares, e essa música, ela me inspirou, cara. Essa música me inspirou. Ouvi bastante ela esses últimos tempos, né, desde que ela foi lançada, né? E no refrão fala: luz, para quem vive na escuridão, veja a cruz. Para entregar a si mesmo de bandeja, seja, antes de fazer o que deseja, a chama da candeia Cristo inflama na igreja. Essa é a questão do avivamento. Cristo inflama na igreja. Com certeza. Então, com certeza. Deus tem levantado pessoas que avivam outras, que vão se levantar para avivar outras. Né? Mas, no fim das contas, é Deus o supremo reformador. É o Senhor. A gente fala de reforma protestante, fala de calvinismo, mas eles não são nada. Foram instrumentos nas mãos de Deus, né, cara? Assim como Esdras e Neemias foram no Antigo Testamento, Deus, em determinados períodos, levanta pessoas. Em vários lugares do mundo há avivamento, assim, né, cara? Hoje em dia, somos nós que estamos enviando missionários para a Europa. É verdade. Quem diria, né? Há 3 séculos atrás, eles que estavam enviando para cá. Né? E hoje em dia, a fé cristã está muito forte na África, na China, um país onde a igreja é perseguida. A glória é de Deus. Deus, ele conduz, né? Embora a gente vê toda essa confusão, segundo a ótica humana, dentro da igreja, confusões doutrinárias, e nós e sabemos também, segundo as confissões, há igrejas que são mais puras, há igrejas que são menos puras, como, por exemplo, a igreja de Corinto, mas Paulo está lá na abertura, chamando os irmãos de Corinto de santos em Cristo. Né? Irmãos ainda. Mas nós vemos que chega a um ponto que essas igrejas que estão nada puras, estão ficando menos, se torna uma seita. Exato. Se torna uma seita. Mas eu estou falando disso porque estou falando a questão do avivamento, mas também essa questão da confusão que a gente pode ver e ficar, às vezes, até um pouco triste, decepcionado. Mas a grande questão, Deus não falhou em nenhum minuto. Em nenhum momento. Deus não falhou, Cristo não falhou em conduzir a igreja. Embora igrejas visíveis, elas podem, aos olhos humanos, morrerem ou desaparecerem, a igreja invisível sempre está aí. Deus está no controle da igreja. Né? É isso aí. A gente, por exemplo, falou a respeito de desigrejados, mas tem irmãos que estão ansiosos em busca de uma igreja bíblica. Exatamente. Estão indo nas casas, assim, mas reconhecendo a importância de congregar e, de modo algum, criando um discurso contra a comunhão, contra a igreja. Mas ansiando uma igreja bíblica e creem que aquele momento onde eles estão passando por aquele momento é o melhor momento, onde eles estão ali juntos, mais próximos da palavra, porque há cidades, infelizmente, irmãos, que, cara, não tem igreja bíblica. Não tem igreja bíblica. Cidades pequenas não tem. Sabe? Não cara, tem. Essa parada que você falou é muito interessante, porque eu tenho percebido que há um movimento diferente, assim, de pessoas indo para os lares, se congregar, às vezes, nos lares, assim, justamente para preservar a própria fé, porque às vezes se permanece num ambiente ali de igreja, vamos dizer assim, né, institucional, o cara vai morrer, mano, espiritualmente, saca? Às vezes, justamente por preservação da fé, a pessoa vai lá e acaba saindo. E eu acho que, sim, é importante mesmo você ir procurar um outro lugar e assim, que o Senhor nos conduza, sabe? Porque eu sei que acho que encontrar uma igreja saudável é questão de vida ou morte para o cristão. É isso. Nada mais, nada menos. E é assim que muitos irmãos têm plantado igrejas. Começam a se reunir nos lares, aí vão convidando os amigos, vizinhos, vai crescendo o grupo, até que eles encontram um pastor, fazem um convite, se eles querem pastorear eles, buscam uma igreja para ser uma igreja mãe e tal, e assim que
Ou até mesmo entre os irmãos, o Senhor capacita, né? O pastoreio, o Senhor vai dando direção, e aí, lógico, é sempre bom você sempre ter o amparo de outros irmãos, de outras denominações também, né? Para te equipar. Então, ninguém faz nada sozinho, isso inclusive igreja. Então, é verdade. Spurgeon, ele tinha 19 anos, cara. Ele estava numa congregação que não tinha pastor, e os irmãos reconheceram o dom do ensino nele, o dom da pregação, e viram que era um irmão piedoso e falaram assim: você não quer ser o nosso pastor? E ele se tornou pastor. Não teve toda essa formalidade, que eu não estou desprezando, né? Mas é aquela questão, né? O título, como disse José Marbé esses dias, que eu gosto muito da frase dele, ele disse: o título que nós temos para servir a Deus, nós já temos, que é servo. Né? Nós já temos. Exatamente. Então é isso, meu irmão. Muito bom esse papo, cara. Muito maneiro. Como os irmãos que estiverem assistindo esse episódio vão ver que vai ter alguns cortes, vai ter algumas edições, porque está travando aqui o programa, onde estou fazendo essa gravação. Então a gente está gravando por partes. E para encerrar, Cami, você quer deixar uma mensagem? Quer fazer uma oração? Bom, galera, primeiramente agradecer, Zamba. Tamo junto, mano. Você é um cara assim que é uma referência para nós. Desde a época do secular, você já tocava forte, então. E tem coisas que dá para usufruir ainda, entendeu? Tem coisas que dá, tem que filtrar. Mas o problema é que tem uma linha, cara, que estraga tudo. Naquela melhorzinha que pode ser, tem uma linha que estraga tudo. Aí, mas tudo bem. Mas quem tem a noção consegue digerir, né, e tirar de lado. Exatamente. Não, mas, cara, faz parte do processo do testemunho, faz parte do processo da glória ao Senhor, porque é o que você era antes e o que você tem se tornado, entendeu? Isso é importante, mano. Isso é importante. Mas quero agradecer o espaço, mano, de coração mesmo. Quem não conhece o trabalho do Zamba, pelo amor de Deus, né? Vocês estão no podcast do cara, vão lá, escuta as músicas dele. É teologia pura, mano. Ensino, assim, incrível a palavra do Senhor. O último álbum, mano, incrível. Mano, o teu álbum, vou até te falar, o começo, aquela da identidade, mano, é muito pegado, mano. Eu amo, velho. Eu vou correr, eu tô correndo todo dia agora, eu vou correr ouvindo aquele som, mano. E vou longe, mano. Muito bom, muito bom. Que massa, cara, que massa. Rap bom, né? Qualidade, boom bap, anos 90, versatilidade na música, é muito bom. E, cara, agradecer mesmo o convite. É uma honra caminhar com vocês aí, vocês, a galera do Consiga aí também que vai assistir. Quem não conhece o Consiga, vai no Spotify, ouve as músicas, tem coletânea do Consiga, playlist do Consiga lá. Se você procurar aí, me fala sobre rap cristão, eu conheci você, eu conheci outro irmão lá, mas eu não tenho tanta referência. Escuta as músicas do Consiga. Tem outros irmãos sérios na caminhada fora do Consigo também, né? Ultimamente eu tenho conversado com o 2 metros aí, 2 metros, satisfação, um cara incrível no Senhor, é um cara assim, entregue ao Senhor e tem usado o que ele tem tido de reconhecimento aí para falar a verdade do Senhor nas músicas dele. Vai seguir uma linha de teologia pentecostal muito bonita, mano, é um cara muito massa, temente ao Senhor. E outros irmãos aí também, que seja do trap, seja do rap, o rap cristão, graças a Deus, está crescendo. Ainda assim, isso aí é tema para outra live também, né? A gente contou algumas coisas em relação a isso. Mas, live não, na verdade, um vídeo. Mas. Sim. Não, mas a ideia também é vou tentar ajeitar aqui o PC para não dar as travadas, mas a ideia é fazer umas lives também. Mas a ideia é tipo assim, cara, estamos na luta, estamos congregando, estamos temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia todos os dias, porque ninguém aqui é santo o suficiente, ninguém aqui é bom o suficiente, a gente sabe que qualquer reconhecimento que venha é apesar de nós e não por causa de nós, então a gente se apega às verdades das Escrituras e estamos aí, e agradeço mesmo o convite, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado, e que ouçam as músicas aí e sejam edificados também para a honra e glória de Deus. Amém, amém, valeu, Cami. Tamo junto, meu irmão. É recíproco. Tamo junto, estamos aguardando esse seu novo álbum. Amém. Vai ser massa, vai ser pesado. Isso apela essas duas músicas aí, e é muito bom, cara, ter música para ouvir. É verdade. Vai ser muito bom. Eu gosto muito de sair assim também. Comecei a fazer. Você vai fazendo caminhada? Tô, agora direto, mano. Eu comecei. Eu perdi os quilinhos, tinha que perder, mano, tá louco. Não, mano, teve uma Cypher lá que você participou lá. Eu tava uma bola, tava inchado, irmão.
Eu tava inchado. Não, e Eu pior também que tô, dia eu tô com tudo mais de inchado. 100 quilos. Você não chegou a isso, né? Também, cheguei, cara, cheguei. Ixi. É, Nossa, tava eu, pesado, eu tô mano. até com medo de pesar, cara, mas acho que eu devo estar com uns 110 quase. Não, eu tô Não, com então, 100. perdi bastante já, assim, mas assim como eu tava muito inchado, ainda perdi mais de 10 quilos, mas ainda não parece, tá ligado? Tipo, porque eu tava Só muito caminho. grande. Cara, eu tô correndo também, né? Correndo. Ah, tá. Aí eu tô correndo, caminhada, mas caminhada, nossa, mano, é uma maravilha. Primeiro que aí É você bom, tem é o teu bom. contato com o Senhor, né? Você tá caminhando ali É e vai verdade. trocando, é muito bom, mano. Eu gosto Com demais. fone de ouvido, né? É sempre, Fone de sempre, ouvido. sempre. Massa, cara. Então, beleza, meu irmão. Como você se colocou à disposição, eu vou te convidar para outros episódios também, junto com a galera do Conselho, para a Tô à gente trocar sua uma ideia. disposição. Tá bom, meu Sempre. irmão? Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu a todos aí que nos assistem. E muito obrigado aí por assistirem esse episódio e que Deus nos ajude para que possamos continuar nessa caminhada com mais episódios e também a produzir músicas. Os irmãos estão vendo aqui, em algum lugar vai ter um QR Code para quem quiser ofertar, assim como se você entrar no Spotify do Camican, você vai encontrar lá também um link ali para quem quiser fazer uma oferta para o ministério, porque a questão é o seguinte, até o próprio Cami, que está hoje em dia, vamos dizer essa palavra, hypado lá do grupo do Concílio, a gente sabe que tem que ter milhões e milhões de plays no Spotify para você ganhar alguma coisa. E o custo que a gente gasta com as músicas é muito grande. Para divulgar, a gente gostaria de divulgar mais, gostaria de fazer um videoclipe, né? E fazer um trabalho audiovisual melhor, todos ali, né? Então, essa é uma realidade, porque é um trabalho de servo mesmo, de estar buscando servir, porque se a gente quisesse ser pop, quisesse falar de outras coisas, a gente faria. A gente sabe o caminho, a gente sabe o caminho, essa que é a verdade. Porque a gente também, a gente tem o acesso a alguns produtores, a gente sabe que a gente tem o flow, a gente poderia escrever alguma baboseira, e é isso que o povo quer. Uhum. Se a gente quisesse falar besteira, álcool, sexo e drogas, a gente falaria. E convenhamos, né, Zamba? Se for para falar besteira, nós ganhamos todo mundo, velho. Exatamente. A gente teria mais hits do que... Se for para falar besteira causada na letra... Não, porque a gente reconhece o quanto a gente é mal. A gente reconhece a nossa imaginação. A gente tem alta capacidade para o mal. Bota no corte aí, mal, né? Então é isso, meus irmãos. Encerrando aqui esse primeiro episódio do podcast Rima Teológica, nesse novo formato. Estou também agora criando um novo canal do zero, Rima Teológica. Se inscrevam no canal. E tamo junto, meus irmãos. Glória a Deus. Forte abraço. Fechou.